Foi muito forte para mim. Nem quando eu perdi um paciente pelo suicídio, infelizmente, Eita. já perdi pacientes, 2 pacientes. Nossa. Nem quando isso ocorreu, me impactou tanto como esse paciente. Semana passada, você acompanhou o episódio Terapia 30 Plus com o psicólogo Diógenes Fagundes e sobre como contornar essa loucura da vida adulta. Mas é tanta coisa para ser dita sobre esse assunto que a gente não conseguiu falar tudo em um episódio só. Depois que terminamos o episódio, a conversa continuou e surgiu tanta coisa interessante que nós precisamos trazer aqui. Vem com a gente nessa nossa estação, porque quem não pode, a esse se sacode. Quem não pode, se sacode. Vamos ver como foi essa conversa nos bastidores, então? Léo, solta a edição aí. Diógenes, tem muita gente que chega pra você falando, eu não tô bem. Por quê? Não sei. Não sei. A pessoa vem muito com aquela do não sei, não faço ideia, só não, eu acho que eu preciso de ajuda, sem, entre aspas, saber o que é. Uhum. Eu tinha uma paciente há um tempo que a fala dela era: "Eu sempre não sei". O não Pra sei é a todas- fuga, né? É a pra melhor todas fuga. as perguntas que eu fazia, a fala dela era não sei. Mas o que ela dizia? O que está por trás dessa fala não sei? Agora vamos trabalhar, vou usar com vocês agora uma ferramenta analítica. O que está por trás dessa fala não sei? O que vocês acham? Negação. É a negação do eu não quero enfrentar isso de frente, eu prefiro dizer que não sei pra não encarar de fato o que tá me incomodando. Sim, Eu tenho outra. A minha visão dessa é outra, de não sei. Talvez a pessoa realmente não saiba, a pessoa nunca olhou pra si mesma pra falar, eu acho que é isso. A pessoa nunca, entendeu? Tipo, você vai fazer a pergunta, ela vai falar, eu não sei. Ela tem medo de olhar pra dentro e achar a Pode resposta. ser também. Eu primeiro vou pelo ponto da Daniela e depois sigo pelo seu, Léo. Sim, a pessoa Ok. ela tá dizendo pra você, a todo momento que ela diz não sei, ela tá falando assim, olha, Diógenes, eu nem imagino quem eu sou, eu não imagino do meu gosto, eu não imagino dos meus desejos, eu não imagino das minhas situações, eu não tô dando conta, eu não tenho algo da minha identidade, né? É completamente dissolvida nesse cotidiano, é dissolvida nesse todo. Então ela tá dizendo, eu não sei quem eu sou, eu não dou conta de mim, eu não dou conta minimamente de saber me expressar sobre o que eu tô vivendo. Então esse não sei está falando do quanto esse sujeito não sabe de si. Isso é triste. Mas, ao mesmo tempo, ela é também algo transformador, porque quando esse sujeito consegue dar conta e de olhar e perceber as suas potencialidades, as suas limitações, mas também as suas potencialidades, é o que você acabou de dizer. Ele entra numa dinâmica progressiva e entra numa dinâmica transformadora que é bonito de se ver. Isso é muito interessante de se ouvir, porque conforme você vai falando, é impossível a gente não ficar fazendo associações a acontecimentos passados. Sim. E quantas vezes nós mesmos não falamos eu não sei, sabendo Já às fala vezes a isso resposta, muito. ou se questionando, ou tendo raiva de você mesmo no sentido de mas por que eu não sei? Se é algo que me incomoda, por que eu nunca busquei? Mas ao mesmo tempo tendo medo de buscar, e aí você vive nesse dilema de eu não quero buscar, mas eu preciso buscar para poder evoluir. Nossa, que situação... Ou também, Léo, da pessoa realmente, de fato, não saber que precisa de ajuda. Ela pensa, eu preciso falar com alguém para poder descobrir o porquê que eu sou assim, mas é realmente não saber, sabe? Porque, infelizmente, eu acho que nos dias que a gente vive hoje ainda, a terapia não é uma coisa tão falada assim, sabe? Tipo, olha, procura uma terapia, vai te ajudar a entender a você mesmo, vai ajudar a entender o porquê que você é assim, o que que leva você a tomar essas decisões, entendeu? Então, eu acho que pode ser nesse aspecto também. Bom, pra você que tá ouvindo a gente agora, perguntinha, responde pra gente aqui embaixo. Você tá vivendo a vida do jeito que você gostaria? Do jeito que você tinha planejado lá atrás? Você tá feliz com o resultado da sua vida hoje? Se não, se questiona primeiro, nem precisa responder o porquê. Mas eu quero que você responda pra gente. Você acha que precisa de terapia, de ser guiado para esse autoconhecimento? Acho que essa é uma pergunta importante pra gente se fazer sempre, né? Porque as pessoas esquecem que todas as ações, tudo que a gente faz na nossa vida,
é baseado no nosso consciente e no nosso inconsciente. A gente se programa para fazer aquilo, mesmo que a gente não tenha consciência, nós nos programamos para fazer aquilo. Se você não está fazendo o que você gostaria, por quê? E aí, nesse parar o porquê e se responder, é uma resposta que eu não acredito que a pessoa sozinha consiga fazer de forma satisfatória e eficiente, ou se sim, vai levar um processo muito longo. Seria muito mais prático procurar um analista, procurar um terapeuta para te conduzir a essas respostas. Porque terapeuta nenhum tem sua resposta. Quem tem é você mesmo. É você mesmo. Você só precisa ser direcionado para poder buscar essa resposta. Exatamente. Não é isso, Diógenes? Eu achei tão interessante uma paciente esses dias atrás que ela virou e falou assim: agora eu entendi o que você tanto fala que a resposta está dentro de mim. É exatamente isso. Ninguém vai ter resposta por você. Não Léo, vou vai. fazer só um acréscimo no que você trouxe. Além da pessoa utilizar o porquê, também utiliza o para quê. Boa. Às vezes o porquê faz com que a pessoa fique meio que rodando em círculos ali. Sabe? O porquê, muitas vezes, ele vai trazer uma resposta, mas ele não traz a força motivadora. Mas o para quê, não. O para quê qual que é o objetivo de você estar parado ainda e não ter se movimentado? Para que você está parado ainda? Para que você está pensando nisso? Para que você fica ruminando essa situação? O para quê, ele tem uma potência mais progressiva dessa força de reflexão. Ele te leva a pensar no objetivo, Exato. Pra que eu tô aqui ainda, né? Eu não tô me O que só movimentando. ratifica o que eu acabei de falar. Você precisa de um Diógenes, você precisa de um analista, de um terapeuta para poder te guiar nesse pensamento. Diógenes, eu quero te fazer uma última pergunta aqui. Sim, Antes você não da respondeu gente... a pergunta que você se fez. Ai, Evasão de problema deve ser uma coisa que você lida bastante, hein, Diógenes? então, gente, eu vou responder a pergunta, tá? Você não esquece. A Daniela sabe bem. O bom é que eu não esqueço. E aí... Não, o Diógenes tem a melhor memória, assim, ó, que você possa imaginar. Eu sabe como que eu reparei? Quando ele falou, olha, eu vou tratar disso em 2 aspectos. E falou sobre um, na minha cabeça eu tava, gente, qual era o outro? Qual é o outro? Aí daqui a pouco ele volta. Outro aspecto e começa a falar, é verdade. Eu já tinha esquecido nos primeiros 3 segundos. Gente, então, aqui, pra quem não sabe, talvez saber agora, o Diógenes é o meu psicólogo. Eu já tô no processo terapêutico com ele já tem 5 anos, Diógenes, 5 anos. E não quero ter alta, tá? Não me dê alta. Mas, assim, a minha pergunta foi, nós fazendo terapia podemos nos lidar melhor com as outras pessoas que a gente fala que são nosso problema? E sim, porque, assim, melhorei muito meus relacionamentos com as pessoas que eu achava que eram o meu problema e que, na verdade, era tudo comigo mesma. Mas, assim, o meu relacionamento depois do meu processo terapêutico melhorou, não vou falar 100%, mas, assim, 98%, entendeu? Então, acho que uma pessoa fazendo terapia, ela pode melhorar, além de melhorar vários aspectos da sua vida, porque você olha para si mesmo e se entende, você começa a melhorar o seu relacionamento com as outras pessoas. Eu costumo dizer muito que a gente faz terapia para lidar com as pessoas que não fazem terapia. Isso é um ponto. Eu digo muito que gente feliz não enche o saco. E eu acho que é basicamente por isso. Que se você não tá feliz com você mesmo, você enche o saco das outras. E quem não tá feliz consigo, quem não procura uma terapia, quem não tem noção do que tá vivendo, né? Quem não honra os erros e os compromissos que assumiu lá atrás e agora quer terceirizar o problema. E aí, com isso, joga perturbação pra vida dos outros. E não é por aí. É mais fácil culpar os outros, né, gente? É mais fácil. É culpar do meu problema. Tem uma síntese do que a gente pode entender do que é o processo terapêutico, que é uma historinha que eu gosto sempre de trazer para os meus pacientes, que é o seguinte, vou trazê-la, vou parafrasear a história aqui, né? Trazê-la a partir da minha linguagem, mas procurem o texto depois que é muito melhor. Diz assim, eu caminhava numa rua e tinha um buraco. E aí caí nesse buraco. Fico na dor, fico no sofrimento dessa queda, demora um tempo para sair nesse buraco.
culpo o buraco pela minha queda. Caminho pela mesma rua. Caio no buraco outra vez. Continuo no sofrimento, sinto a dor, mas demoro um pouco menos para sair. Então, já demorei mais, agora estou demorando menos. Ainda continuo culpando esse buraco, ainda continuo culpando essa situação por ter caído. Continuo passando pela rua de novo. Caio nesse buraco pela terceira vez. Ah, não, gente, aí a pessoa já é retardada, desculpa. O meu- Mentira, não, pelo amor de Deus, eu não falei isso não quero ser cancelado não. O meu sofrimento é menor. Eu já não demoro tanto para sair, saio mais rápido e já começo a perceber que talvez seja responsabilidade minha de estar passando aqui. Passo pela rua, caio no buraco pela quarta vez. Agora eu já caio e levanto. Já nem sofro mais por essa queda. E já tenho total certeza de que eu sou o responsável pelas minhas quedas. Continuo caminhando. E aí, agora, eu tenho condições de, por mais quedas que eu fui vivenciando, eu tenho condições de ver esse buraco. E aí, quando eu vejo esse buraco, eu mudo de rua. O processo terapêutico, e um pouco do que a Dani disse, né, passa por isso. Né? Você vai levando um tempo e caindo nesse buraco, sentindo essa dor, culpando esse outro. O responsável é o buraco, não sou eu que passei aqui, que não estava atento. O responsável é o buraco. E aí eu fico ali num contexto de vitimismo, eu fico ali num contexto de uma dor profunda e numa queixa constante. Até que vai chegando um tempo em que a minha consciência vai se alargando, que eu vou me distanciando um pouco mais dessa dor, e aí eu começo a olhar essa rua como um todo. E falo, cara, pra que eu preciso... Agora, o para quê aí? Pra que eu preciso continuar passando essa rua? Será que eu não posso mudar esse repertório? Será Não que eu pode ir pra calçada do outro lado? Não pode dar 2 Exato. passos pro lado e evitar o buraco? Não pode tampar o buraco Sim. com alguma coisa? Sim. E aí, o processo, né, o tempo do processo terapêutico, a experiência do processo terapêutico, as quedas, as dores, né? Tem paciente chega e fala, nossa, Diógenes, caí de novo nessa mesma situação, né? E aí eu devolvo pro paciente, olha como é que você saiu mais rápido do que da outras vezes. Sim. Então, Existem casos que a Não pessoa é- não sai mais rápido? olha, dependendo do grau dessa dor, dependendo da gama de situações conscientes e inconscientes existentes ali nessa realidade psicológica vivenciada por essa pessoa, ela pode demorar um pouco mais, sim, para sair. Sim. Ela pode demorar. Isso aí tá ligado à repetição, né? Porque tem pessoas que repetem o mesmo Padrão, né? padrão. Isso, O mesmo isso. padrão várias e várias vezes. Sai de um, repete de novo e continua naquilo ali, né? Exato. Então, eu exato. acho que Se torna um esse ciclo exemplo... vicioso, porque por mais que isso te faça mal, pelo menos você sabe o que acontece, você sabe os resultados, você, de certa forma, sabe... É aquela expressão, eu tô na merda, mas pelo menos aqui é quentinho, Exato. sabe? Exato. Acho que vai um pouco disso também. É a zona de conforto. Por que o usuário volta, né? O usuário de drogas volta e quer continuar utilizando a droga? Porque ele quer vivenciar de novo a primeira experiência que ele teve com o uso daquela substância. E aí ele entra nesse contexto compulsivo para quê? Para que aquilo, né, o impacto, a fuga, o gozo, né, daquela experiência retorne. E aí ele volta, né, a busca pelo retorno da droga, né, é essa busca por esse gozo, por esse desejo daquilo que foi alcançado lá naquele primeiro momento. Agora, pensa que a gente vivencia isso com os relacionamentos, a gente vivencia isso com o trabalho, a gente vivencia isso com o alimento, a gente vivencia isso com todas as realidades que estão à nossa volta. Agora, obviamente você conhece Freud muito melhor do que eu e Dani junto, né? Que é
E, como você sabe melhor do que ninguém, mas para quem está nos ouvindo, se não souber, o Freud defende muito que a maioria dos nossos traumas, eles vêm da nossa infância. Sim. E é quando a gente está construindo nossa consciência de forma mais assídua e esses traumas vêm de lá. Sim. Você acabou de comentar comigo que a gente pode desenvolver traumas durante a vida toda. Sim. Os traumas que a gente desenvolve depois dos 30, 40, eles precisam ser algo muito mais impactante, e é por isso que os nossos traumas infantis a gente carrega no inconsciente por tanto tempo. Acho que eu fui prolixo demais perguntando isso. Deu para entender a pergunta? Deu, entendi. Ótimo. Entendi. Eu vou dividir essa pergunta em 2 pontos, tá? Ok. O primeiro aspecto é, você tem uma gama de repertórios internos que já está lá dentro, que está no seu inconsciente, está lá guardado, tá? E aí, nessa gama de informações, você pode ou não acessá-las. Né? Essas informações podem ou não vir à tona em algum momento. Sim. E aí, dependendo da situação que você vivenciou, dependendo do grau do impacto que você teve, essa situação pode vir à tona. E aí ela vem à tona e se junta com a situação atual, né? E isso pode transformar em algo bem significativo internamente. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, você pode sofrer um acidente de carro, você pode perder um filho, você pode vivenciar uma perda financeira significativa. Então, tudo isso nós estamos sujeitos na idade adulta. Sim. Então, tem situações que dizem respeito à idade adulta, né? Criança não vai se preocupar se ela tem ali um bom emprego, né? Vou dar um exemplo do que aconteceu aqui em Minas, né? Infelizmente, aqui em Juiz de Fora, com Juiz de Fora e algumas regiões, com o temporal que teve há poucos dias. Pessoas que construíram ali, né, uma vida toda, né, que construíram uma sua casa, construíram um comércio, alguma coisa, e diante de um temporal acaba tudo. Né? Uma paciente me trouxe uma informação logo após as chuvas que me impactou muito. E um homem, ele estava aqui em Belo Horizonte, ele é de Juiz de Fora, ele estava aqui em Belo Horizonte no dia da chuva, e quando ele retorna para Juiz de Fora, ele tem a informação que ele perdeu todo mundo da sua casa. Nossa. Meu Mãe, Deus. pai, esposa, filho, perdeu todo mundo. Léo e Dani. É um belo trauma, Davi. Nossa, eu não gosto nem de pensar, Jorge. Eu não gosto nem de pensar. Esse exemplo justifica e explica perfeitamente bem a questão de ter traumas depois que você já na vida adulta. Depois da vida, sim. Então, a gente pode vivenciar esses 2 aspectos, né? Situações que estavam lá guardadas e que vêm à tona por situações similares vivenciadas agora, né? E situações novas que podem ocorrer enquanto a gente tiver vida. Uma das práticas que a gente vai aprendendo a construir ao longo do processo de autoconhecimento é entendendo que todos os pensamentos precisam ter o seu lugar, todos os pensamentos precisam ter ouvido, mas nem todos os pensamentos precisam ganhar tanto corpo e a gente precisa estar ali vivendo em torno deles. Então, muitos, né, eu gosto de fazer uma brincadeira com os meus pacientes dos 2 Fs. O que é fato e o que é fantasia. Então, Uau. diante daquilo que o pensamento meu paciente está me trazendo, né? E aí eu jogo para ele, olha, você está me trazendo esse contexto, tem toda uma construção aí na sua fala, tá? Mas vamos lá, o que é de fato, o que é fato, o que tem lastro na realidade daquilo que você está me falando, e o que é construção, o que é o eu acho, o que é o eu penso, o que é eu imagino que está contido nessa sua fala. Fato e fantasia. Esse exercício é muito bom para quê? Para eu conseguir dar uma despotencializada nessa gama de pensamentos que vão me tomando.
É. Senão vira um monstro. Se você deixa isso crescer, vira um monstro que você não consegue controlar. E E acho que aí? hoje em dia, assim, desculpa te cortar, Jorge, mas eu acho Pode que hoje falar. em dia, assim, como a gente tá nessa busca incessante, tipo, a Aham. gente quer tudo pra ontem, tudo rápido, e essa comparação também que a gente fica, que acaba que a gente fica ali se fantasiando, 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 e se realmente você não separa aquilo, vai virar o monstro e vai. Uma bola de neve. Tem um psicanalista, Lacan, e Lacan trabalhou muito com a linguagem, né? O principal via de trabalho de Lacan era a linguagem. E o Lacan vai dizer ele vai chamar das psicoses ordinárias. Que são essas psicoses ordinárias? Ou esses delírios cotidianos? São essas fantasias que eu tô tão... Elas estão tão... elas ganharam tanto corpo na minha vida, né? Elas ganharam tanto espaço que passou a ser uma verdade para mim. Aham. Você transforma essa fantasia em realidade. Ela não existe, ela continua não existindo, mas na sua cabeça aquilo é a realidade. Completamente, né? Talvez E aí- porque a pessoa não consiga pensar em outra coisa e, tipo, e continua vivendo essa fantasia. Não sabe separar, né? Não dá conta. Entendi. Vou trazer uma coisa que é muito prática, assim, em relação a isso. Eu acho que essa pessoa pensa de mim. Às vezes, a pessoa nem o seu nome sabe direito. Não Tá nem sabe. aí pra você. Sabe. Quem é você na fila do pão e você tá achando que... Não sabe absolutamente nada de você. Mas você já criou toda uma gama de fantasia em torno daquilo que você acha que essa pessoa pensa de você, que aí você começa a criar resistência sobre essa pessoa, você já fala dessa pessoa para outras pessoas, você já impede completamente de uma aproximação com esse sujeito. Né? Poderia até ser uma pessoa de um convívio ali mínimo, né? Um colega de alguma coisa, mas você já criou, né? Você já delirou tanto em torno disso que já está posto. A verdade está Você posta. cria esses fantasmas e acredita neles. E eles começam a te assombrar. E eles começam a te Pode ser igual aquela, como é que fala? Quando a pessoa conta tantas vezes uma mentira, ela acaba acreditando na própria mentira. É Exato. praticamente a mesma Isso é uma coisa. máxima de marketing. Uma mentira contada 9 vezes se torna verdade. Isso. Bom, é usada em marketing também, né? Tem. E é o que acontece com qualquer um. Se você conta pra você mesmo uma história, chega um ponto que você acredita. E de tanto você contar pros outros, eles começam a acreditar também. E isso passa a ser a sua verdade interna. Eu ouvi uma vez, me perguntaram, estava participando de um evento, e uma pessoa me perguntou sobre mentiras dos meus pacientes. Ah, Jorge, você consegue dar conta de pacientes quando estão mentindo, né? Eu costumo trazer o seguinte: para o processo terapêutico, todo o conteúdo é a verdade para aquele sujeito. Então, ele pode estar trazendo algo completamente desconstruído do que é realidade. Né? Pode estar trazendo algo completamente mentiroso, falando a grosso modo. Mas é uma verdade para aquele sujeito. Não, agora você me fez parar pra pensar. Quem é que procura terapia pra mentir pro psicólogo? Mas aí é que tá, não tá mentindo, é o que você acredita. Caraca, ainda ficam 700 perguntas, 500 coisas. E o Jorge não tá falando, eu fico, caraca, tem que perguntar isso, caraca, tem que perguntar aquilo. E claro que passou 3 segundos, já não lembro mais o que eu queria perguntar. Mas enfim, abre margem pra gente fazer outros e outros vídeos, porque é um assunto muito denso. Sim. Muito. Quando o Daniel demais. enviou, né, a pauta de vocês, eu até brinquei com ela, dizendo cada bloco Cada blog. é um podcast. Ela me falou isso, eu falei, exatamente, eu escrevi, falei, verdade, acho que... Sim. Porque senão fica superficial demais. Aí a Sim. gente, se a gente fica no superficial, é o que todo mundo já sabe. Sim. A gente precisa aprofundar. Sim. E quando a gente vai tratar desses aspectos, né, que são tão íntimos, eu acho que todo mundo tem algo para falar, né? E aí fica um diálogo gostoso de se fazer, porque vai atinando, né, a sua experiência, a experiência da Daniela, e as coisas vão aparecendo, né? E o Diógenes me usando como exemplo dele, né? Eu tive uma paciente que só falava, não sei quem é a paciente. Eu não associei que era você que tá se entregando aí. Eu não sabia. Você não tá falando de mim, Ela Diógenes? se entregou. E essa parte, como ainda tá gravando, eu vou colocar lá.
Aqui. E deixa eu te falar uma coisa. Josh, você concorda com a gente que todo mundo, não sei o Léo, mas você concorda comigo que todo mundo deveria fazer terapia? Eu acho que tem total. que ser assim, ó. Tem um povo da internet que fala isso, né? A terapia não é para todo mundo. Eu tenho uma ideia assim, acho que a Quem análise são não essas é para todo pessoas? mundo. Uhum. Nem todo mundo vai ter paciência, nem todo mundo vai ter disponibilidade e até grana mesmo, dinheiro, para um processo Não, analítico sim, de longo sim. prazo. Mas eu acho que sim, terapia, onde a gente precisa levar nossas dores, levar questões, né? Colaborar para ressignificar algumas coisas, eu acho que sim, acho que é para todo mundo. Eu Você acha que também acho. um paliativo para quem não pode ou não quer, ou enfim, qualquer coisa, não quer procurar um terapeuta, não quer passar por esse processo, você acha que um paliativo seria se abrir mais para as pessoas em quem você confia, seja pai, mãe, filhos, amigos próximos, mas sempre colocar para fora seus medos, suas fraquezas, suas vulnerabilidades? Eu acho que sim. Acho que eu vou usar um pouco do que o Jung diz, assim, nesse livro aqui que eu acho excelente. Quem é Jung, gente? E Chama- Carl Jung. Carl Jung. A prática do processo terapêutico. A prática da terapia. O Jung vai dizer o seguinte, que existem paliativos, né? Ele escreve isso em 31, se eu não me engano. 31 ou 32 que ele escreve esse conteúdo. Ele vai dizer o seguinte, que a religião muitas vezes pode colaborar com esse sujeito, né? Ter amigos profundos pode colaborar com esse sujeito. A busca de conhecimento filosófico, né? Estudar filosofia, entender da filosofia. Nossa, pelo amor de Deus, eu não serviria pra isso, gente. Eu sou de exatas. Pode colaborar com você. Então, respondendo a sua pergunta, Léo, sim, quando você se propõe a ser honesto. Agora, você tem que entender o seguinte, a outra pessoa vai estar ali não como uma escuta que sai da subjetividade dela para que a sua Sim. subjetividade fique. Ela vai estar ali como uma outra subjetividade que vai te ouvir e vai devolver no mesmo grau ali da afetação dela, né? O que pode colaborar ou te bloquear nesse processo. Sim, o terapeuta não vai virar para você e falar com você assim, pelo amor de Deus, termina esse vínculo com essa pessoa que tá aí uma praga na sua vida, Mas né? aqui, mas não te dá vontade de falar isso pras Tá pessoas, todo não. momento. Termina esse relacionamento. Meu irmão, acorda pra vida, se enxerga. Você ainda não reparou que essa pessoa é tóxica e tá acabando com a sua vida? Mas a resposta é: eu entendo o seu ponto de vista, vamos trabalhar sobre isso. Ô, gente, tem um. Pode Tem falar. um seriado no Apple TV que chama Shrinking. Aham. Drinking, aham. Você já assistiu? Uhum. Que são os terapeutas. Esse terapeuta é muito louco. Ele vai atrás da mulher, termina esse namoro. Tipo, você voltou pro cara, sabe? É tipo assim. Mas eu acho que tem um ponto interessante o que leva ele a isso, né? O que leva ele a isso é um trauma da vida adulta, né? Pensem no primeiro capítulo, no segundo capítulo, não sei. O trauma da vida adulta, né? A experiência de ter perdido a esposa, a Sim. experiência Sim. de confrontar ali, né? Um paciente dele que está num processo extremamente complexo que o leva a refletir disso. Então, um trauma da vida adulta o levou a experimentar a vida de uma outra forma, né? Verdade. Mas dá vontade, dá, não dá não. Não, total vontade. E assim, e a gente sofre com os nossos pacientes no sentido a gente percebe que algumas vezes eles estão ali num pontinho para fazer uma mudança. Tá lá já tá E não opa, consegue, né? vai chegar na próxima sessão e falar que conseguiu fazer aquilo, né? E aí, dependendo do conteúdo, de como esse paciente tá, ele regride igual no banco imobiliário, né? Regrida 10 casas. Volte 10 casos. E aí você tem que ter o quê? Né? Você fica triste porque esse paciente poderia ter feito um passo a mais, mas você entende que não é o tempo dele, que não é o Exato. momento dele. E aí você precisa recolher a sua subjetividade, porque isso é interessante, podia ter colocado no momento, porque assim, da mesma forma que os pacientes têm expectativas em relação aos terapeutas, nós também temos expectativas dos nossos pacientes.
Faz sentido, nunca parei pra pensar nesse Nem ponto. eu, Jorge, não sabia que você tem expectativas em mim. Super crio expectativas com os meus pacientes. E se frustra muitas vezes. Eu acho que e o movimento é esse, é muito bom. Por quê? Porque eu crio expectativa com eles, mas a minha expectativa com eles, depois de anos, entendendo o meu lugar, é uma expectativa que eu espero que ele alcance, mas entendendo se ele não alcançar, tá tudo certo, tá tudo em ordem, ele vai precisar do tempo dele, mas dá aquela tristezazinha, assim. Mas tem que ser muito profissional pra saber separar as Tem, duas tem que coisas. ser muito evoluído, Léo, pra você conseguir acontecer. Nessa vida eu já desisti, não vou tentar mais não. Não, Nessa eu não quero. Vou dizer pra você, assim, com quase 2 décadas, você já tem ali uma bagagem de aprender a Ah, preparar. imagino. Eu imagino. É, e compreender que é a etapa dele, né? Eu tive um paciente uma vez, e é um paciente de confissão. Ele ficou comigo durante 1 ano e meio, tratando só coisas superficiais. E aí eu tava incomodado com esse paciente. Falei, cara, ele só tá falando coisas que são muito superficiais. Né? E eu acho que ele dava conta que ele estava falando as coisas superficiais, mas ele precisava tanto criar um espaço para ele fazer a confissão que ele fez, ele precisava tanto criar essa ambiência que em um dado momento, quando ele sentiu essa segurança, ele fez a confissão, falou de algo extremamente difícil, pesado e doloroso para ele. Ai, gente, agora eu vou ficar aqui pensando o que ele falou. Matou alguém. Fofoqueira! Fofoqueira! Ele terminou a sessão, me pagou, E nunca mais voltou. me bloqueou e nunca mais voltou pro processo. Eu fui dar conta do bloqueio dele quando eu fui mandar o link para ele no próximo sessão. encontro. Fui mandar o link pro próximo encontro, vi que o link não chegou, a foto dele não tava, achei aquilo estranho pra caramba, esperei uns minutos, que coisa, né? Assim, ele era um paciente super pontual, e aí fiz uma coisa que eu nunca faço, liguei, e aí isso que eu liguei, eu vi que eu também estava bloqueado. E isso foi muito impactante para mim, porque o que ficou para mim é que agora ele tinha entrado no processo, ele tinha feito a confissão, ele tinha trazido aquilo que era muito forte para ele, e agora a gente ia para uma nova etapa do processo terapêutico. E não foi assim. Ele não estava preparado. Ele estava preparado para fazer essa confissão. Ele estava preparado para dizer dessa dor. Então, a função dele foi essa, assim. Ele ficou 1 ano e pouco para dizer disso, disse e nunca mais voltou. Aí eu fui levar isso para minha analista, né? Claro. A frustração do terapeuta, gente, é isso. Eu fiquei remoendo isso durante um bom tempo. Imagino. Foi muito forte para mim. Nem quando eu perdi um paciente pelo suicídio, infelizmente, já perdi pacientes. 2 pacientes. Nem quando isso ocorreu, me impactou tanto como esse paciente. Porque aqueles pacientes que suicidaram, eu entendia que tinha algo ali que era maior. E aí eu consigo entender a minha limitação e sei que eu não consigo lidar com algo que é tão grande. Sim. Então, isso para mim ficou claro, assim, eu não consigo lidar com algumas coisas. Mas com ele não, ele estava vivo ainda, e eu acho que aquele conteúdo, eu vi naquele conteúdo uma vivacidade toda para se trabalhar. Mas ele não deu conta. Ou Jorge, ele deu a conta de falar isso. A terapia de um terapeuta com outro terapeuta é diferente? Muito. Como? Agora eu fiquei curioso. Não é fofoca, tá? É curiosidade. Não, mas eu também não queria fofoca, não. Só fiquei curiosa pra saber o que o cara fez. Léo, dos textos que a gente estuda na formação de psicólogo é um texto da História da Fofoca. Tem um livro que chama História da Fofoca, super recomendo. Legal.
E ele. Agora, E aí. a história da fofoca, olha aí, História pra da eu entender fofoca. porque eu gosto de saber das coisas. E aí, uma psicóloga, a psicóloga que estava dando essa matéria pra gente, ela disse que nós temos que ser muito curiosos e nós temos que ser interessados em fofoca. Porque se a gente não for, a gente não vai vendo só? conquistar o cliente. Tá, os terapeutas têm que ser fofoqueiros. Podia ser terapeuta, então, aí, ó. Os terapeutas têm que ser muito curiosos. Ouviu, Dani? Curiosa, querer saber das coisas, mas com sentido de guardar para si e evoluir. Mas aqui, Ah. a minha curiosidade não é saber da coisa e sair contando pra todo mundo, não. Então você é curiosa. Sim, é Não. Eu curioso. sou curiosa, não sou fofoqueira. Eu só fui fofoqueira, Léo, de falar que você cumprimentou o Eminem e Menina, show. eu fiquei passado. Eu fui fofoqueira, porque não dá. Eu fiquei passado com isso. Como é que eu ia saber? A mulher chegou pro Rafa, pro meu marido, e falou: Ah, você conversou com o Eminem na festa, né? Aí o Rafa, oi? Não, eu vi vocês dois conversando com ele, depois ele veio conversar comigo. Ele se apresentou como Marshall. Pensando, por que idiota ia se apresentar como Marshall? Não queria que ninguém conhecesse? Ok, tudo bem. Aí depois a Dani me mostra que o nome dele é Marshall. Eu conversei com o Eminem e nem sabia. Aí ela, quem mais famoso estava lá? De repente estava Lady Gaga passeando por lá e eu também não reconheci, não sei. Como é que é o nome Lady dela? Gaga até vai, mas enfim. Não É sei, Daphne? não sei. Daphne Dayane? Aí o que nome sei. dela não é Lady Gaga, tô zoando. Aí ela ia se apresentar como o nome dela, né? Eu esqueci o nome dela. Mas como que é a análise de um analista? Voltando, diferente, que é a diferente. memória de Diógenes é boa. É diferente. Por que é diferente? Porque como nós temos, né, a gama de técnicas, né? Muitas vezes você já começa a usar a técnica em você. E aí você já leva uma das técnicas que eu utilizo, que é a técnica da análise de sonhos, do conteúdo simbólico dos sonhos. E aí a minha analista não faz comigo o que eu faço com os meus pacientes, que é, ela já pergunta qual que é a minha percepção desse sonho. Sim. Por quê? Porque eu já analisei os conteúdos simbólicos, ela só me ajuda a potencializar. Mas é diferente porque acaba que o compromisso que o analista tem com o seu próprio processo de análise, ele é maior, mas não maior no sentido de diminuir o dos outros pacientes, mas ele é maior na compreensão de eu preciso dar conta disso aqui, porque é a partir disso aqui que eu consigo caminhar com o meu paciente. Sim. Você tem conhecimento das técnicas e você sabe quais os resultados que você está buscando. Sim. Então, E aí seu você terapeuta- pensa assim, ó, o terapeuta do terapeuta, entendeu? Já são duas pessoas com autoconhecimento, assim, elevadíssimos. Então, tem se que você ter é uma o terapia paciente, você diferenciada, fica, tá querendo me levar por um caminho que eu já sei onde tu tá querendo chegar. Não vai dar certo isso assim, não. entendeu? O Jung vai dizer que um bom terapeuta, ele só leva o seu paciente pelo caminho que ele percorreu. Então, profundo se isso. eu não percorri o caminho de tratar a minha relação com meu pai, a minha relação com a minha mãe, a minha relação com o meu trabalho, a minha relação com o meu dinheiro, né? E aprofundar nesse contexto e ter um compromisso de aprofundamento com ele, eu não vou conseguir levar os meus pacientes a trabalharem essas situações. Uau. Então, eu acho que sim, tem um compromisso maior do nosso processo analítico do que o dos outros pacientes. Dani, esse episódio vai ter que ter 1h30, porque eu vou ter que cortar esse bloco e jogar pra antes da despedida, porque não tem como. Eu acho que a gente Eu falei, trouxe outras esse aqui coisas. vai dar 2 episódios. Parte 1 e parte 2, porque, meu Deus do céu, gente. Não dá. Gente, Eu acho que... Eu preciso Tu tem encerrar. cliente agora, né? Daqui a pouco a minha paciente está chamando aqui, mas foi ótimo. Não, vai, Obrigado pelo deixa eu- convite. Eu Obrigado que você. agradeço e assim, ó, pode voltar quantas vezes quiser, sempre que quiser. Falar, não tô fazendo nada, vamos fazer um podcast ali com a Daniela. Não precisa nem de assunto, é só a gente começar a conversar. Ouvindo. Mas muito obrigada mesmo, Sim, Jorge, Obrigado, de de verdade. verdade. Ótimo, eu fico feliz em estar aqui conversando. Eu gosto de conversar, a Daniela sabe. Eu também.
Ô, gente, peraí, Somos deixa eu só três. fazer uma coisa, vem aqui. Já que a gente tá falando de terapia, eu preciso apresentar meu cachorro pro nosso podcast. Isso, Eu ninguém sou- conhece ainda o Max. Não, mas é que eu sofro um relacionamento abusivo com ele é muito tóxico. E só assim, em casa ele apareça aqui, entendeu? Ele tá sempre aqui. Eu chamo ele carinhosamente de chup-chup, mas depois você leva isso pra análise com o Diógenes, Dani, que eu não vou ficar revelando aqui o porquê que eu chamo ele de chup-chup. Mas O Max precisa de esse relacionamento abusivo já foi diagnosticado. Pelo Diógenes, eu já falei que o Max Sim. precisa de terapia. Já foi Vai dar diagnosticado. pra fazer. Gente, obrigado. Um Tchau, abraço. pra Diógenes. Beijo, vocês. tchau, Obrigada. Tchau. E é isso, pessoal. Terapia é um assunto que pode render muito. E com certeza a gente ainda nem cobriu um pedacinho de tudo que a gente pode falar a respeito. Se você quiser fazer alguma pergunta, desabafar com a gente, usa os comentários aqui embaixo. Divide isso com a gente. Quem sabe a gente não traz ele aqui de novo para responder suas perguntas. A gente se vê nos próximos episódios, porque quem não pode, se sacode. sacode! Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.